Bem-vindo para mais uma aula. Nesta aula será apresentado como criar uma janela modal para editar, um formulário editar, e este formulário editar ele edita dados em duas tabelas e será utilizado PHP e o JavaScript. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, este usuário 15 eu quero editar, clicando no editar é aberto a janela modal e também é preenchido o formulário com as informações do usuário. Eu apago os dados do primeiro campo, clico em salvar, erro necessário preencher o campo. Eu fecho a janela modal, se eu abrir outro usuário, editar este usuário, não tem mais a mensagem na parte superior. Testo novamente, ok, estava o César, era o César 13, eu coloco o César 13A, aqui A e aqui também A em todos os campos. Clico em salvar, será apresentado salvando bem rápido, enquanto o PHP não responder, ele apresenta salvando. Clico em salvar, apresentou bem rápido salvando e retornou para o salvar. O usuário editado com sucesso editou os valores em duas tabelas. Na tabela usuários, nome e e-mail, sendo 13A e 13A, e no endereço também eu coloco da ordem decrescente e indico que eu editei. Primeiro o logradouro e depois o número. Editou corretamente. E também atualizou a lista, que o listar já está como 13A. Retorno novamente colocando o 13 sem a letra A. Clico em salvar, salvando, fechou o salvando e retornou o salvar, apresentou a janela modal e o listar também está atualizado. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Será utilizado o servidor local WAMP Server, eu coloquei o código-fonte no servidor WAMP Server, também startei o servidor, posso acessar no navegador, colocando localhost, servidor local, e em seguida o diretório Celk que eu criei nas aulas anteriores. Também acessei o banco de dados através do phpMyAdmin e importei o backup do banco de dados que há disponível quando realizarem o download. E tenho este listar. Nas aulas anteriores, então, eu implementei este listar, depois a paginação, cadastrar, visualizar. Agora será implementado o editar. Eu abro o listar que possui esta palavra editar, abro o código-fonte no editor e em seguida acesso o listar e no listar eu tenho primeiro o botão visualizar. Agora, ao invés de ter a palavra editar, eu coloco um novo link, copio a tag A e ao invés de ser agora visualizar, será o editar. E o nome do método, então, quando o usuário clicar neste botão, chama um método, não é visualizar, eu altero para edite usuário depois dados, porque eu quero os dados do usuário que eu quero editar. Não é primary, eu utilizo do próprio Bootstrap o seletor da cor do botão, colocando laranjado. Este seletor é do framework Bootstrap. Crio esta função no JavaScript, venho no custom, posso testar primeiro se está sendo impresso o botão, sim, imprimiu, mas quando o usuário clicar neste botão, deve chamar uma função, então aqui abaixo, coloco a parte para criar uma função, o nome da função, edite usuário dados, o mesmo nome que eu atribuí, abro chave, fecho a chave. Acrescento o async porque será utilizado o await e também eu estou enviando como parâmetro ID. Este ID eu posso receber neste local. Posso dar um console log para ter certeza que eu estou acessando a função corretamente e além disso, se estou recebendo o parâmetro ID. Retorno no navegador, Ctrl F5 para recarregar, botão direito inspecionar, em seguida venho em console e clico em editar. Exato, acessou o arquivo custom na linha 82, eu tenho o console log, imprimiu o ID do registro 15 que eu quero visualizar. 13, editar, ok, editar o 13. Então, o ID eu estou recebendo. Agora eu preciso obter os dados do usuário no banco de dados. Nas aulas anteriores eu havia implementado este visualizar.
e este visualizar está fazendo uma requisição para este arquivo visualizar.php. Eu posso utilizar o mesmo arquivo. Utilizo o await, aguardo o processamento, fetch para fazer uma requisição para um arquivo. O nome do arquivo é visualizar.php, posso copiar para não ter erro em relação ao nome do arquivo. Eu preciso passar como parâmetro uma variável ID, e esta variável ID deve ter o ID do registro. E o ID é o mesmo que eu estou recebendo aqui como parâmetro. Eu chamo este arquivo recebe o ID, obtém as informações do usuário no banco de dados e em seguida retorna as informações. E o que ele retornar, o que esse arquivo PHP retornar, eu atribuo para uma constante com o nome de dados. Está sendo retornado um objeto, eu estou utilizando o JSON encode para retornar um objeto, eu preciso ler o mesmo. Await, aguardo o processamento, dados.json. Depois que eu realizar a leitura dos dados, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Eu tenho os valores. Posso dar um console log em resposta para conseguir apresentar melhor para vocês o que essa constante possui e o que estiver sendo utilizado. Atualizo, clico em editar, eu tenho o console log. Dados, os dados que eu preciso do usuário, e status true. Agora eu verifico se o status está true ou falso. Então, neste local, eu acrescento o if. Se resposta, em seguida a posição, status. Se for true, não, eu não estou colocando true. Como que eu coloquei? Estou negando. Então, aqui no primeiro eu nego. Se não for true, acessa este if, pois houve um erro. Se não, else, acessa este else, não houve erro. Quando não houve erro, significa que conseguiu encontrar um usuário no banco de dados. Quando não conseguir encontrar, então eu faço o seguinte, eu utilizo document, em seguida getElementById. Um ID deve receber uma mensagem. Qual é o ID? Retorno no arquivo index, coloco ele por primeiro, e neste arquivo index eu tenho seletor MSG alerta dentro do atributo ID. É ele que deve receber uma mensagem, e esta mensagem será em formato HTML. Qual mensagem? Uma mensagem que estiver em resposta. Nesta resposta, atualmente eu não tenho uma mensagem porque é true, mas quando houver algum erro, status falso, houve um erro, eu retorno a mensagem. Então, eu posso utilizar aqui a mensagem. Eu testo apresentando para vocês. Então, aqui no visualizar, eu tenho a parte para verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Eu faço o seguinte, se from ID, começo com valor vazio. Por quê? Se for diferente de empty, for diferente de vazio, pesquisa o usuário. Se for vazio, acessa este else, acessando o else, retorna aqui o status falso. Será que imprime a mensagem? Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em editar, erro, usuário não encontrado, porque eu não estou enviando o ID. É claro, eu estou, mas eu coloquei vazio. Eu coloco ID 100. Existe usuário com ID 100? Verifico em usuários, não existe nenhum usuário com ID 100. Confiro, dou um Ctrl F5, clico em editar, erro, nenhum usuário encontrado. Acessou este segundo else, porque não encontrou nenhum usuário no banco de dados com o ID 100. Testei este hífen das duas formas, quando não tiver o ID e também quando não encontrar o usuário no banco de dados, ou o registro. Excluo esse teste, agora quando encontrar, acessa este else. No momento não faz nada, porque está vazio, simplesmente eu tenho as informações. Eu preciso agora criar uma janela modal. Para criar esta janela modal, eu posso pegar como exemplo cadastrar, só para agilizar. Venho no arquivo index, eu tenho a janela modal cadastrar, início model cadastrar, copio toda a instrução até fim model cadastrar o usuário. E no final, antes do script, eu colo. Não é mais cadastrar, agora é editar o usuário, e aqui também fim model editar o usuário.
Qual é o nome da janela modal? Não será CAD usuário. Eu altero para edit, para ser fácil de identificar. Edit usuário. Pego somente esse texto, edit usuário. Altero aqui também, edit usuário. E também edit usuário. Não é cadastrar, agora será o editar. Quando o usuário clicar neste botão, além de obter as informações do banco de dados, eu quero carregar esta janela modal edit usuário model. Está dentro do atributo ID, lembrem, atributo ID, retorno no JavaScript, o listar já está implementado, então não preciso mais. Visualizar também, eu já apresentei para vocês, só permanece no custom. E aqui no else, quando encontrar um registro, deve carregar uma janela modal. Para isso, crie uma constante com o nome de edit model, uma janela modal editar, new para instanciar, instancio bootstrap, depois do bootstrap eu quero trabalhar com janela modal, a janela modal que possui, coloco o document porque eu quero recuperar o ID, get element by ID, o ID da janela modal, edit usuário. Lembram? Edit usuário model, é este seletor. Depois que eu recebi, eu posso carregar a janela modal. Pego esta constante, edit model, e para carregar eu coloco show, carregue a janela modal. Será que carrega a janela modal? Ctrl F5 para recarregar, clico em editar, carregou a janela modal e editar o usuário. Mas agora eu preciso enviar essas informações, esses dados do usuário que está sendo retornado do banco de dados para este formulário. Preciso implementar esta funcionalidade. Venho no arquivo index, altero a mensagem de erro, não será mais MSG alerta erro, eu coloco MSG alerta erro edit, esse será o nome. Depois CAD usuário, não será o CAD usuário porque eu quero trabalhar com edit, então simplesmente coloco o edit. Preciso enviar o ID do registro que eu quero editar, eu coloco visível, depois eu oculto, coloco input type, conforme eu setei, depois será colocado ocultado, mas no momento eu apresento, coloco number, não, coloco text, porque será ocultado, não há problema. Text, depois do text um name, nome do campo será o ID, e também acrescento o atributo ClassFormControl para personalizar, depois eu excluo esse ClassFormControl. Eu só deixo aqui para conseguir ver. Inclusive o label eu também coloco indicando que isso aqui refere-se ao ID. Também o atributo ID. O atributo ID recebe o seguinte nome. Edit, eu quero editar, é o ID. Isso aqui já é o suficiente. Mas para conseguir ver melhor, eu preciso pegar esta div e finalizo esta div. Eu tenho o campo ID. Será que criou o campo ID? Editar? Sim, o campo ID está neste local. Preciso enviar agora este ID 15. Como que eu faço para enviar do JavaScript para esta janela modal? Retorno no custom, utilizo document, em seguida get element by ID. Qual é o nome do seletor que está no atributo ID? Edit ID, pego o nome do seletor, ele deve receber um valor, value, o valor que está dentro de resposta. Depois de resposta, eu posso apresentar para vocês no console log, dados, pego esta posição dados, depois da posição dados, ponto, eu quero é o ID, este valor. Eu estou enviando para o atributo ID. Será que eu tenho agora o ID? Clico em editar, o campo já possui. Significa que estou enviando do JavaScript para a janela modal. Posso fazer agora com outros campos. Então aqui vai ser o edit, acrescento na frente a palavra edit nome, edit e-mail, edit logradouro, edit número, e aqui não é cadastrar. Agora será o editar, também será edit usuário, aqui está errado, usuário.
usuário btn, sim, fiz as devidas alterações neste local, posso enviar. Então, será o ID, nome, e-mail, número e logradouro. Pego o nome, edit nome, o ID do campo, deve receber o que vem do banco de dados. Nome é nome, só conferir a posição. Nome, sim. Depois eu tenho o e-mail. Qual é o nome sendo do seletor? Edit e-mail. Altero o seletor edit e-mail, deve receber o valor que vem do banco de dados da coluna e-mail. Também tenho o logradouro, é edit logradouro. Este campo recebe o que vem em logradouro. Pego esta posição, copio para não ter erro, logradouro. E por último tenho o número. Edit número, o nome do seletor, deve receber um valor que está em número. É número? Só conferir? Sim, número. Dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, venho no 12, editar, 12, sim, preencheu. Agora, esse ID eu não preciso apresentar, eu posso ocultar este campo. Para ocultar, simplesmente apago a parte do layout, não preciso mais, inclusive este class relacionado ao layout. Text, ao invés de text, eu quero que seja ocultado. Utilizo este valor. Confiro, oculta o botão, venho no 11, não tem mais o campo ID. Botão direito, clico em exibir o código-fonte da página para conferir se eu tenho o campo ID. O campo ID está aqui, sim, tenho o campo ID. Então, significa que agora este campo está oculto, porque o ID o usuário não pode editar, ele só pode editar as outras informações. Tenho o formulário implementado, agora eu preciso receber esses dados no formulário no JavaScript. Inclusive, eu posso colocar um comentário aqui antes, recuperar dados do registro para o formulário e editar, e o próximo passo agora é editar os dados do registro no banco de dados, no BD. Para isso, primeiro eu crio uma constante com o nome de editForm, e esta constante utilizo o document. Vocês já sabem que eu quero é um ID, getElementById. Qual é o ID? O ID sendo o nome do formulário, o edit usuário form. Pego o nome do seletor e depois eu verifico. Se for true, então se for true quem? O edit form, então acessa este if. Se não, não acessa. Internamente eu utilizo o edit form, em seguida add event listener. Eu estou aguardando um evento. Qual evento? Eu estou aguardando o usuário clicar neste botão, e este botão é um submit, este evento que eu estou aguardando. Acrescento o async, porque será utilizado o await, crio uma função utilizando o arrow function, em seguida abro chave e fecho a chave. Coloco o e, em seguida prevent default, para não recarregar a página, e posso receber os dados do formulário. Para receber, new para instanciar, form data, eu instancio sendo o edit form. É este formulário. É deste formulário que eu quero receber os dados. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de dadosForm, que possui os dados do formulário. E esses dados eu posso enviar para um arquivo. Await, aguardo o processamento. Depois eu quero fazer uma requisição para um arquivo para enviar os dados. Utilizo o fetch, será para o arquivo editar.php, e também envio um objeto, abro chave e fecho a chave, indicando que será um objeto. Primeiro, qual método que será utilizado para enviar os dados? Será utilizado o método post, e depois eu envio os dados no corpo. Utilizo esta chave. Em seguida, os dados do formulário estão dentro desta constante. Então, posso criar ou devo criar este arquivo editar.php. Eu utilizo como base, posso utilizar como base o cadastrar. Ctrl+C, Ctrl+V. Em seguida, altero o nome do arquivo para editar.php, de cadastrar para
editar. Preciso da conexão com o banco de dados, depois receber os dados, permanece, validar o formulário, sim, continua validando, somente aqui não é mais insert, agora será o update, eu quero editar. Update é uma palavra reservada, update, então coloco maiúsculo, em seguida quero editar na tabela usuários, e nessa tabela usuários, sendo a coluna nome, a coluna e-mail. São essas colunas que eu quero editar. A coluna nome recebe o que estiver no link nome. Então, igual, primeiro preciso colocar o igual, depois 2 pontos, porque eu quero colocar o link nome, vírgula. Não esqueça dessa vírgula, porque eu recentemente recebi uma dúvida que não estava funcionando, mas não tinha esta vírgula. E depois o link e-mail. Preciso colocar uma condição, where, onde, na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Tenho a query, então não é mais CAD, agora será o edit, editar o usuário, altero o nome da variável. Eu estou substituindo o link nome, o link e-mail, falta substituir o link ID. Mais detalhes sobre o bind parâmetro eu apresento no tutorial cadastrar. Abaixo há o link para acessar a playlist completa. Não é cadastrar, então será editar no banco de dados na primeira tabela. Depois que eu editei na primeira tabela, verificar se editou o usuário. Para isso, eu utilizo o execute aqui abaixo, não coloco aqui acima. Se conseguiu executar com sucesso, não preciso recuperar o último ID, agora será o editar na segunda tabela do banco de dados. Editar no banco de dados na segunda tabela. Novamente, é um update, altero para update, alterar na tabela endereço, sendo o logradouro, número e o usuário ID. O usuário ID eu não preciso editar, eu utilizo como condição. Então, eu deixo aqui porque será utilizado como condição. Eu edito na tabela endereço, então a tabela endereço, sendo na coluna, preciso colocar o set, inclusive aqui acima está faltando o set. A tabela endereço deve receber na coluna logradouro o valor que estiver no link logradouro. Depois, a coluna número deve receber o valor que estiver no link número. Coloco uma condição where, onde na coluna usuário ID deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário ID, igual usuário ID. Preciso substituir o link, então aqui eu estou substituindo o link logradouro pelo valor que está vindo do formulário. Depois eu tenho número, também estou substituindo o link pelo valor que vem do formulário. O usuário ID, o link pelo valor que, agora o valor que vem do formulário também. Será do campo ID. Eu quero o valor deste campo. Só para vocês lembrarem, é este campo oculto, porque eu tenho a chave primária na tabela usuário, chave primária é o valor que eu estou mantendo no formulário, e esta chave primária eu utilizo como chave estrangeira neste local. Execute, então verifico se conseguiu executar corretamente, verificar se editou o endereço. Não é CAD endereço, eu altero para edit endereço. É o nome da variável, assim é mais fácil de identificar. Depois, alerta, usuário editado com sucesso. E na parte inferior, usuário não editado com sucesso, e aqui também não editado com sucesso. Primeiro, não conseguiu editar o usuário, já acessa este else. E quando conseguir editar na tabela usuário, mas não conseguir editar endereço, eu retorno erro usuário não editado com sucesso. Depois retorna, posso ver o que está sendo retornado, então o que este arquivo retornar, eu atribuo para uma constante dados. Posso ler a resposta é um objeto, por isso que eu estou utilizando o JSON encode. Para ler, eu utilizo await, aguardo o processamento, pego a variável dados e em seguida JSON para ler os dados. Depois que eu ler,
eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Posso dar um console log nesta variável para conferir o que ela possui e também para facilitar o que eu quero explicar para vocês. Confiro, retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em editar, sim, carregou o formulário corretamente, 14A, aqui também A e aqui também. Clico em editar, vamos ver o usuário editado com sucesso. A princípio deve ter editado. Verifico no banco de dados, clico em procurar, ordeno da forma desk para trazer 14A. Está aqui 14, editou para o A e para o usuário também. Order by desk para trazer da forma decrescente 14A. Editou corretamente. Então significa que eu estou editando. Agora só falta tratar o que está sendo retornado. Se eu quero retirar a mensagem de erro, só para vocês lembrarem da mensagem de erro, eu posso aqui colocar, por exemplo, deixe o campo César vazio. Clico em editar, eu tenho erro, necessário preencher o campo nome. Esta mensagem de erro eu quero apresentar neste local. Para isso eu acrescento um if. Se for diferente de true, resposta em seguida verifico em relação ao status, alguém deve receber alguma mensagem de erro. Quem deve é este seletor, MSG alerta erro edit, que está dentro do atributo ID. Coloco o document, em seguida get element by ID, porque é referente ao atributo ID, o nome do seletor. Ele deve receber um HTML, inner HTML, o valor que está dentro de resposta. Depois de resposta eu tenho a posição, conferir no console log, é esta posição, MSG, a mensagem. Esta mensagem possui um HTML, possui a div, o atributo class, por isso inner HTML. Quando for erro, acessa aqui este if, se não, acessa este else e esta mensagem deve ser oculta, ocultar esta mensagem. O mesmo, esta mensagem deve ser ocultada quando o usuário carregar a janela modal. Eu acrescento aqui na parte superior, para ocultar esta mensagem de erro. Tento novamente, Ctrl F5, clico em editar este usuário, apago o nome, clico em editar, erro, preencha o nome. Validou através do PHP. Preencho o nome, estava como 14A, eu apago agora o e-mail. Conferir, clico em editar, preencho o campo e-mail, fecho, tento editar outro usuário. Não tem mais a mensagem, porque é ocultado a mensagem neste local. Está implementado esta parte, falta agora fechar a janela modal. Se você quiser fechar a janela modal, você pode seguir a mesma ideia do cadastrar. Aqui do cadastrar eu tenho a parte para fechar a janela modal. Eu não quero fechar a janela modal. Quando editou com sucesso, o usuário que precisa fechar a janela modal. Então aqui neste local eu apresento a mensagem de sucesso quando conseguir editar corretamente. Confiro, dou um Ctrl F5, clico em editar, coloco B aqui no lugar, B, aqui também B e B. Clico em editar, usuário editado com sucesso. Editou. Quando editar também eu quero que ele recarregue o listar. Então chamo a função listar o usuário e passo página 1. Simplesmente isso. Só para vocês verem, Ctrl F5, quero editar agora este 15. Então eu coloco editar 15A, aqui também coloco um A para editar todos os campos. Editar, usuário editado com sucesso. Se eu fechar a janela modal, já atualizou o listar. Exato, está atualizando o listar corretamente. Também eu posso fazer o seguinte, eu acho que eu implementei no cadastrar. Sim, eu implementei essa parte para apresentar salvando. Então aqui eu também implemento isso. Quando chamar o arquivo editar, antes de chamar, o botão, qual botão? O botão edite usuário btn, pego o nome completo, porque na aula anterior eu coloquei errado a palavra usuário. Edite usuário btn, coloca salvando. Será que ele apresenta salvando? Ctrl F5, editar, clico em salvar, salvando. Agora eu preciso retornar para o inverso.
novamente editar. Então, copio daqui e colo aqui abaixo. Então, não vai ser salvando, agora vai ser o salvar. Altero a cor do botão, porque não está correto a cor do botão. A cor do botão não é o Success, eu utilizo o laranjado do Bootstrap. Ctrl F5, clico em editar, retiro a letra A agora em todos os campos, clico em editar, salvando e agora salvar novamente. Qual era a palavra que está aqui? Editar. Será que eu apresento editar? Não, eu coloco salvar para seguir o mesmo padrão. Então vai ser o salvar. Atualizo, clico em editar no 14, está o salvar na parte inferior. Retiro a letra B, retiro aqui também, salvar, usuário editado com sucesso, retornou o salvar, fecho a janela modal, 14 no listar está atualizado, sem a letra B. Não preciso do var_dump, não, do console log. var_dump é no PHP, no JavaScript é o console. 87 e 118. Primeiro neste 118 e depois eu tenho 87. Está aqui. Retiro os dois consoles, não tem mais o console, testo, não apresentou, clico em salvar, não apresentou mais nenhum console. Fecho aqui, só retorno aqui retirando este A. Retiro aqui o A, aqui também, A e aqui também. Salvar, usuário editado com sucesso e atualizou o listar. Assim eu apresentei para vocês como implementar um formulário editar em duas tabelas. Além de editar em duas tabelas, o formulário é implementado em uma janela modal utilizando o PHP e o JavaScript. O próximo passo é implementar o apagar, mas isso fica para a próxima aula. Então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.